E aí, beleza? Vamos treinar nossa mente, treinar nossa cabecinha, minha e sua, porque nós vamos fazer esse treino mental juntas. Porque se ninguém te avisou que é importante treinar a sua cabeça, tô te avisando agora. Porque assim como é importante treinar seu corpo, para você não desenvolver doenças e para você viver uma vida mais ativa, mais longínqua, assim fala, longínqua, uma vida mais. Gente, sumiu a frase. Uma vida com longevidade, eu acho que é essa a palavra. Porque as doenças emocionais, presta atenção, elas são muitas vezes invisíveis, não é uma coisa muito palpável, sabe? Tanto é que as pessoas negligenciam uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade. Elas falam assim: ah, só pense assim, só pense positivo, só levanta daí. Mas está acontecendo algo químico na mente dessa pessoa. Enfim, não só isso, mas outras questões também da pessoa viver uma vida sem esperança, uma vida pela sobrevivência mesmo. Então tá com medo o tempo todo, tá alerta o tempo todo, não consegue descansar, não consegue desfrutar, tá olhando a vida com a lente do medo, com a lente da tristeza, com a lente da falta. Isso é muito triste, porque o tempo vai passando, você vai perdendo oportunidades, vai perdendo pessoas, relacionamentos, vai perdendo brilho, né? E eu acredito que é possível viver uma vida assim, com um propósito, uma vida significativa e uma vida mais leve, sabe? E esse é o objetivo do treino mental que eu estou trazendo aqui pro meu canal. Então, hoje a gente vai falar sobre regulação emocional porque é algo que acontece com todo mundo, em todo o tempo. Acabou de acontecer comigo, por exemplo, os meus cachorros ali latindo, aí o outro cachorro aqui latindo, aí, enfim, barulho aqui do cara roçando, né, o lote aqui do lado, são coisas que me causou emoções assim de frustração. Ah, eu não vou gravar isso hoje. Enfim, então eu tive que me regular emocionalmente para eu conseguir continuar gravando, para eu conseguir de fato continuar gravando esse vídeo. A benção acabou de latir de novo, então é uma regulação constante. Então, eu consigo sempre? Não. Eu entendo o que acontece? Entendo, mas não consigo sempre. Eu sou um ser humano como qualquer outro. E é difícil, até quando a gente que entende um pouco mais sobre essas questões mentais, imagina para quem não tem nem ideia, e só vai seguindo o fluxo e agindo no automático, e aí a vida vai ficando um caos, você não sabe por que você tá ansiosa, por que você tá triste, por que a sua reação com a outra pessoa piorou a situação que você já estava. Então hoje você vai exercitar como que de fato você consegue se regular emocionalmente, entendendo alguns princípios básicos. É sempre que você vai conseguir? Não, mas é um treino. Cada vez que você vai treinando, você vai ficando melhor, você vai conseguindo passar por níveis maiores de regulação emocional. Então é como se fosse uma academia mesmo do corpo, só que é da mente. Então, para isso, pega um caderninho, uma folha. Eu aconselho que seja um caderno para você ter ali o registro para revisitar e tudo. E também é importante a escrita, né? Nessa era do digital, é muito importante, é diferente. A escrita, ela ativa áreas do seu cérebro que o digitar não ativa. Então, pega um caderninho, o que você tiver aí agora, e escreve essa frase assim, ó. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. É uma frase do Viktor Frankl. Só para contextualizar, esse cara, ele era um judeu, eu acho que ele morreu já. Ele era um judeu, psiquiatra, que ele participou dos campos, né, de concentração, ele, a família dele. Então, assim, viveu muito melhor, muita coisa horrível, que qualquer pessoa desregula emocionalmente. E ele tinha algo, assim, muito forte dentro dele que as pessoas podiam estar ali prendendo ele fisicamente, mas ninguém podia tocar na liberdade mental dele. Então, ele visualizava ele saindo dali, palestrando, ajudando as pessoas e também mantendo a sua esperança, né, na sua família. Então, ele visualizava essas coisas positivas, enfim. E aí ele conseguiu sobreviver a isso e realmente ele palestrou, enfim, ele criou uma abordagem da psicologia que chama logoterapia, que é focada justamente nessa questão do propósito, do sentido da vida. Ele tem até um livro que chama O Sentido da Vida. E aí, enfim, ele criou essa frase, né? E para você entender um pouquinho do que isso significa, que tem tudo a ver com a regulação emocional,
Pensa, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui na edição, mas entre o estímulo, o que que é o estímulo? O gatilho, alguma coisa que te ativa emocionalmente. Pode ser uma pessoa que te respondeu mal, que agiu com grosseria, que não te respondeu. Qualquer coisa que possa te ativar emocionalmente. Pensa aí, a última coisa que aconteceu com você que te gerou emoções muito fortes de tristeza, ansiedade, medo. Pensa aí uma situação. Essa situação te gerou esse gatilho. E aí, esse gatilho é a primeira parte com que ele está falando. E aí, existe um espaço aqui até você responder. A resposta é o seu comportamento. O que você vai fazer diante daquilo? Tem gente que vai brigar, tem gente que vai evitar, vai chorar sozinha de madrugada no chuveiro. São as respostas que você dá para essa situação que te ativou emocionalmente. E aí, nesse espaço, ele fala que é onde existe a nossa liberdade de escolha, que é justamente uma parte muito importante para a gente se regular emocionalmente, que é a questão do raciocínio. E para isso, o raciocínio para você escolher como você vai se comportar, porque às vezes a gente responde tão rápido. Aconteceu alguma coisa, eu reagi de uma vez e essa reação minha piorou o que estava acontecendo. É possível disso acontecer, muito possível, que a gente piore a situação que já estava ruim. Mas para você entender como você vai fazer isso, você precisa entender umas coisas básicas da anatomia da sua cabeça, né? Que a gente chama de neuroanatomia. Assim como você aprende que no carro tem o volante é para isso, o freio é para aquilo, a marcha é para aquilo. Por quê? Porque se você não souber esses princípios básicos, você vai tanto se autodestruir como poder destruir as outras pessoas, machucar as outras pessoas e se machucar. Então é importantíssimo, muito mais importante você entender sobre o funcionamento da sua cabeça, para você não se machucar e machucar as outras pessoas. Então na sua mente, na sua cabeça aqui, ó, neuroanatomicamente falando, existe o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é responsável pelo nosso raciocínio lógico. E é o que difere a gente dos animais, né? Do cachorro, enfim, dos animais. Porque eles não têm essa parte do pré-frontal, que é justamente essa parte lógica, essa parte da gente conseguir analisar para responder. Mas os cachorros e os outros animais que respondem de forma instintiva, tem algo que a gente tem também, que é o sistema límbico, que é a parte das nossas emoções, onde a gente sente medo, tristeza, enfim, várias coisas. Estou falando de forma muito superficial, tá? Porque eu não vou aprofundar tanto aqui. Só para você entender de forma básica. E aí, nesse sistema límbico, tem uma parte que chama amígdala, que é como se fosse um alarme ali de perigo, como se fosse esse alarme de perigo. E aí, quando a nossa parte aqui lógica, ela está raciocinando, essa amígdala, ela tá com baixa estimulação. E quando a amígdala está muito alta, a parte da nossa lógica, ela fica mais baixa. Então é como se fosse uma balança, não sei. Mas pensa assim, ó, quando você tá com muito medo, sabe? Diante de uma situação, e assim, tá naquele modo sobrevivência, tá super alerta, então qualquer coisinha que acontece, você já tá reativa. Sabe quando você entra nesse modo, assim, reativo, que você tá assim, qualquer coisinha vira motivo de você explodir, de você reagir? É porque sua amígdala pode estar super ativada, porque você está detectando ameaças em todo lugar. E às vezes ameaças que nem são reais, ameaças imaginárias que você criou para sua mente. Então, uma resposta mal respondida, uma pessoa que te ativa uma questão de abuso, um medo do abandono, um medo, ela age muito por esse medo. Ela tem uma função que é de nos proteger, mas também ela não é racional, né? Ela é pura emoção. Então, quando a gente está ligada aqui nesse modo, a gente fica no modo muito sobrevivência. E aí a gente só fica refém disso, né? Então a gente age de forma instintiva, bateu, levou. Aconteceu algo, reagir. Só que nós não precisamos agir assim porque a gente tem um córtex pré-frontal, que são coisas que os animais eles não têm, assim. A gente precisa saber que nós temos uma parte onde a gente pode raciocinar sobre o que está acontecendo antes de responder, que é justamente essa parte aqui. Ah, Su, como que faz isso? Vou te treinar, vou te ajudar para justamente você entender como que faz isso. Tem um exercício da psicologia que chama metacognição, que é você pensar sobre os seus próprios pensamentos. Então, pensa que diante de uma possível ameaça, vai aparecer pensamentos na sua cabeça automáticos que vão vir. Ah, ele vai me abandonar.
essa pessoa tá sendo abusiva comigo, essa pessoa não me respeita, ele não tá me respeitando, ele tá fazendo isso de propósito. Enfim, pensa aí numa situação que aconteceu nos últimos tempos que te ativou muito emocionalmente, que veio pensamentos até de, eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir falar em público, não vou conseguir apresentar essa questão que eu preciso, eu não vou conseguir. Isso tudo são pensamentos que vêm. E aí eles vêm de forma automática. Só que se você parar, que é justamente nesse espaço, parar e raciocinar sobre esses pensamentos e sobre o que está de fato acontecendo, você consegue ter uma ativação do seu córtex pré-frontal e uma diminuição do seu sistema límbico, né? Eu estava até estudando ontem sobre isso, sabe? A amígdala, né? O sistema límbico é como se fosse sei lá, uma bebida muito quente, muito borbulhando. E o córtex pré-frontal, ele é o sopro para essa bebida ir esfriando. Então, na hora que você começa a raciocinar, você começa a esfriar esse borbulho, essas emoções. Então, você consegue ir se regulando emocionalmente. E aí é que entra esse exercício que chama metacognição. Na psicologia, principalmente na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, é muito utilizado o questionamento socrático. E o questionamento socrático é justamente fazer perguntas do porquê que a pessoa está pensando o que está pensando. E aí dá pra gente fazer isso com a gente. Então é como se você estivesse sendo o seu terapeuta. Tipo, você começa a pensar sobre o que você está pensando. E aí tem algumas frases que te ajudam nisso. Então, primeiro, quando isso acontecer, escreve aí. Quando você vê que você está muito ansiosa, muito triste, muito emoções afloradas, lembra que o que está ativado é o seu sistema límbico. E aí lembra que você consegue intencionalmente raciocinar sobre isso, para ajudar a diminuir essa emoção avassaladora. Então, primeiro, quando acontecer alguma coisa assim, você não vai responder de forma imediata. Você vai esperar um pouquinho, vai dar uma respirada, tipo assim, conta de 1 a 4, inspirando, e de 1 a 6, de 6 a 1, expirando. E faz isso umas 3 vezes, assim, só pra você dar uma baixada. E aí você vai começar a nomear a sua... Primeiro de tudo, você vai nomear a sua emoção. Então, o que você tá sentindo? Dê nome aos bois. Então, eu tô sentindo ansiedade. Ou eu tô sentindo medo. Dê nome. Aí você vai pensar, que pensamento mais recorrente que veio ou tá vindo na minha cabeça que eu tô assim, nesse momento que eu tô sentindo isso? Aí você vai anotar, anote, nem que seja no bloco de notas, tá? Que é mais fácil, que o celular tá com a gente o tempo todo. Aí você vai se perguntar, tenho evidências ou fatos que esse pensamento seja verdade? Aí você vai colocar, qual que é a evidência, qual que são os fatos de que esse pensamento, ele é verdade? Tem que ser fatos, não pode ser porque eu acho, entendeu? Outra, estou assim pelos fatos ou pelos sentimentos? Então, eu tô assim pela evidência ou pelo meu sentimento? Outra, estou tirando conclusões precipitadas ou indo para o pior cenário possível? Aí você vai analisar mesmo. Analisa como se você estivesse fora do furacão e analisando isso de fora do olho do furacão. Próxima, se for o pior cenário, eu sobrevivo a isso? Porque realmente pode ser que o pensamento esteja correto, pode ser que aconteça isso, pode ser que esteja acontecendo isso, mas você sobrevive a isso? Porque a gente tem um pensamento de catastrofização, muitas vezes, que é tipo assim, eu vou morrer, eu não dou conta, eu não consigo lidar com isso, mas quando você vai analisar friamente, você tem ferramentas para lidar com isso, se caso isso acontecer. Então, é bom que você já raciocina de, se eu não passar nessa prova, ou se esse relacionamento terminar, você vai sobreviver? Tipo assim, você tem recursos para lidar com isso? Provavelmente sim, porque o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se reinventar. Então, você vai, tipo assim, você já vai acalmar esse pior cenário possível, se caso acontecer. E aí, por último, se essa situação tivesse outro lado, qual o melhor que pode acontecer? Então, você vai voltar o seu foco para um outro lado. Então, você vai também imaginar, porque a gente tem essa tendência, né? Aconteceu uma coisa, eu vou imaginar o pior cenário possível. Só que também tem um outro lado, que pode acontecer o melhor também desse cenário, né? A gente só vai pro pior, que é uma tendência, uma predisposição da nossa mente mesmo.
Mas racionalmente, intencionalmente, pense também no melhor cenário possível. Porque do mesmo jeito que pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer uma coisa muito boa também. A mesma coisa que pode ser uma tragédia, também pode ser uma coisa ótima. Então, pensa por esse lado também. E aí, por último, qual o resultado mais realista? Porque aí você já está se aterrando, então você vai conseguir pensar de uma forma mais clara. E aí, nisso, enquanto você está fazendo esse exercício, tá aumentando, né, os neurônios, né, a ativação, as conexões neurais dessa parte aqui, e tá diminuindo da outra parte do sistema límbico. Então, você vai ver que as suas emoções, elas vão começar a se acalmar, porque você tá usando o seu raciocínio, que é um luxo que o ser humano tem, mas que muitas vezes ele não usa. E aí que tá realmente o controle, o autocontrole. E você tá usando o espaço para escolher, então, diante dessa situação, como eu vou reagir? E aí até pensa, até anota mais uma coisa aí. Isso está no meu controle? O que são as coisas que eu posso fazer diante dessa situação? E aí você escreve, eu posso fazer isso, isso e isso. O que não está no meu controle, aí você anota. E você tem que soltar o que não está no seu controle. E não ficar murmurando, eu queria que fosse assim. Lide com os fatos e não com o que você queria, entende? E aí, enfim, depois disso, você vai ver que você vai dar uma acalmada. E aí, trazendo um pouco para a espiritualidade, eu não sei o que você acredita, mas eu sou cristã. E, assim, na Bíblia fala muitas coisas sobre as nossas emoções, pensamentos. Lá fala muito sobre o coração, né? E, enfim, essa parte emocional, eles denominam como coração, mas que hoje a gente sabe que é a nossa mente. E aí, lá tem 2 versículos que eu quero trazer aqui para vocês. Um é 2 Coríntios 10, 5, que fala: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, você não aceita esse pensamento como real. Você leva cativo a Cristo e Ele também vai te falar o que fazer. Então, por exemplo, na Bíblia tem várias coisas contrárias, de várias mentiras que vêm para nossa mente. Então, você não é capaz, você não é suficiente, várias condenações ou várias questões mesmo, sabe? E que não é uma verdade, são mentiras que a sua mente ou que, enfim, coisas externas estão apontando para você. Então, às vezes tem vozes críticas dentro de você, pensamentos de catastrofização. Então, leva todos esses pensamentos, se você acredita, a Cristo, coloca debaixo do domínio dele. Porque é muito doido o que eu estava estudando a neurociência dessa parte, e aí lá o cara fala assim, olha que doido, até coloquei. Ele fala que a gente tem que barganhar com os nossos pensamentos. E aí levar os pensamentos, submeter os seus pensamentos ao racional. É isso que ele fala e é o que eu te ensinei aqui. Então, eu tô te dando mais uma opção para quem acredita e que eu acho que é uma potência avassaladora. Se você fizer só isso aqui, de submeter os seus pensamentos ao racional, já te ajuda bastante. Agora, se você fizer isso e também submeter os seus pensamentos a Cristo, levar os seus pensamentos cativos a Cristo, é um plus, assim. Que aí ele fala assim também, seja um advogado contra seus pensamentos automáticos. E aí na Bíblia fala que Cristo é o nosso advogado. Então, são 2 coisas que ele falou aqui que dá pra gente fazer isso com Cristo também. Que é submeter os seus pensamentos automáticos ao racional. Então, você faz isso e também submete a Cristo. Porque ele não é verdade, sabe? Tipo assim, muitos dos nossos pensamentos não são verdades. Vêm pra gente pra condenar, pra gerar medo, pra gerar ansiedade. E você não precisa ser refém disso. Você pode levar pro seu lado racional e pro lado mais racional ainda, que é o dono do raciocínio, que é Cristo. Você pode ser um advogado contra esses pensamentos automáticos. Então, não, peraí, me mostra a evidência. Já viu um advogado? Me mostra a evidência de que isso é real. Me mostre evidências. A pessoa tem que provar que aquilo é certo. Então, por isso que você tem que ser um advogado. Só que quando você submete a Cristo, ele é o seu advogado também. Então, submete a ele, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, não, nenhuma palavra de condenação, de morte, enfim, de maldição, ela é algo que é para a sua vida. Você não tem essas promessas. Pelo contrário, tem várias verdades que contrapõem sobre isso, sabe? Então, para finalizar, Filipenses 4:8 fala que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo enfim, tudo que é bom, a gente tem que encher os nossos pensamentos disso, porque eles dirigem a nossa vida.
dirigem a nossa vida. Porque é através deles que a gente reage, que a gente se comporta. Entende? Então você entende a importância disso? Stuart! Meu cachorro tá lambendo a pata perto do tripé. Ô, benção, ele é uma benção. Mas enfim, então esse é o treino mental de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Então, assim, reflita, são informações novas muitas vezes, talvez você nunca teve contato com essas informações. Então, se você quiser, veja de novo, até você compreender o porquê disso, porque realmente dá para você viver uma vida mais plena, mais leve, mais significativa. É fácil? Não, porque muitas vezes a gente tem esse padrão há muitos anos da nossa vida, a gente sempre viveu no automático, a gente sempre só reagiu sem usar essa parte, porque a gente nem tinha consciência disso. Então, esteja mais consciente, exercite esse lado seu, exercite para você conseguir realmente sair desse modo sobrevivência e entrar no modo mais manual mesmo, onde você tem esse domínio próprio, você tem esse autocontrole, você consegue dominar suas emoções e não deixar com que elas te sequestrem, te dominem. Isso é libertador. E quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue se regular e mais a gente vive uma vida mais leve e com propósito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aqui. É importante eu saber como que isso ressoou para você. E estamos juntas. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!